Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí, do segundo quadrimestre. Eu queria falar para vocês que queria chamar a atenção de vocês que essa prestação de conta, ela se refere ao período de maio até agosto de 2021. Então, ela pegou um período em que a pandemia estava com um número muito grande de casos. A Secretaria de Saúde, a equipe que está aqui, os diretores, os nossos diretores trabalharam incansavelmente à noite, sábado e domingo, para que nenhum munícipe nosso deixasse de ter um atendimento, deixasse de ter oxigênio e a administração também dos anestésicos que faltaram, né? Então, eu tenho que agradecer muito essa equipe, agradecer os servidores que ficam na ponta, né? Agradecer os servidores de outras secretarias que nos ajudaram muito nesse período. Fica também o nosso agradecimento à UPA, que, para vocês terem uma ideia, na UPA Dr. Telmo, a gente tem uma média de 300 atendimentos por dia. Na unidade de retaguarda, que foi o atendimento hospital de campanha, a gente chegou a ter 250 atendimentos dia lá. Então, é um número muito expressivo. A nossa Santa Casa, com todas as dificuldades que ela tem, ela conseguiu fornecer EPI para todos os funcionários, ela conseguiu atender e manter uma UTI de qualidade, não deixou de atender os infartados, os AVCs, os acidentados que apareceram nesse período. Então, para mim, para a Secretaria de Saúde, é muito importante lembrar disso, né? Temos a nossa vigilância, que fiscalizou, educou, orientou, porque estava todo mundo muito cansado com a pandemia. A atenção básica, que trabalhou de segunda a segunda para tentar fazer da melhor maneira possível a vacinação, porque sem essa vacinação a gente não teria chegado nesse ponto que nós estamos e que nós torcemos muito para que continue assim. Esses números que vocês vão ver, comparados com o do ano passado, a gente tinha o atendimento de Covid, era na época na UPA Dr. Telmo, e o atendimento clínico era no anexo da Santa Casa. Então, na análise dos números, é importante ressaltar que houve mudanças aí nesse período. Os nossos números de internação, eles diminuíram no final, na metade de agosto, nós começamos a vislumbrar uma melhora nesses números e também no kit intubação, porque a Santa Casa foi obrigada a suspender as cirurgias eletivas, porque tinha que guardar o anestésico para o paciente COVID ou para o paciente da apendicite, ou que precisasse de um procedimento de urgência no centro cirúrgico. Hoje a gente está com boa parte da população vacinada, estamos seguindo com o esquema de vacinação e pedimos que todo mundo que é multiplicador oriente os conhecidos para não deixar de tomar a segunda dose, o idoso não perder a dose de reforço e quem ainda não tomou a primeira dose fazer a repescagem. A Marilis vai fazer a apresentação para nós, então, dos números. Boa tarde a todos. Eu vou dar seguimento, então, à prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí,
em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Essa prestação, como já foi mencionada, ela se refere ao segundo quadrimestre de 2021, portanto, de abril a agosto. O segundo slide da apresentação traz a identificação municipal com o nome da nossa secretária de Saúde, doutora Rosana, que tomou posse no dia 11 de janeiro de 2021 e que teve o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 aprovado pelo Comus em 29 de agosto de 2017. Com relação à população de Jacareí, no próximo slide, nós podemos ver um número de 111.654 homens e 117.519 mulheres, totalizando 229.163 munícipes, e destes, 16% com 60 anos ou mais. Na rede de serviços públicos da saúde própria, contratada e conveniada, nós temos na atenção básica 14 unidades com estratégia de saúde da família, 2 unidades com estratégia de saúde da família com o programa Saúde na Hora, que são unidades que funcionam até às 19 horas, 2 unidades tradicionais com o programa Saúde na Hora, que também funcionam até às 19 horas, 7 equipes de núcleo ampliado de saúde da família, 2 equipes multidisciplinares de atenção domiciliar e uma equipe multidisciplinar de apoio que compõe o programa Melhor em Casa, uma equipe assistencial domiciliar nível 1 e o consultório na rua. Na atenção especializada, nós temos o SIM, com as especialidades médicas e o ambulatório de saúde mental, o CEL, com as especialidades odontológicas, o centro de reabilitação, centro oftalmológico, centro de imagem, CAPS 2, CAPS AD3, CAPS infanto-juvenil, residência terapêutica masculina e feminina, ambulatório de infecto e laboratório municipal. Na atenção à urgência e emergência, nós temos a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a UPA do Parque Meia Lua, a Santa Casa de Misericórdia com pronto-socorro geral, o Hospital São Francisco com pronto atendimento obstétrico, o Hospital de Campanha, pronto atendimento Covid e o SAMU. Ainda na atenção hospitalar, nós temos na Santa Casa de Misericórdia a retaguarda das unidades de pronto atendimento, cirurgias eletivas, UTI adulto, clínica médica adulto e infantil. No Hospital São Francisco, a maternidade de baixo e alto risco, a UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia, nefrologia. E no Hospital de Campanha, clínica médica Covid. Compondo a vigilância à saúde, nós temos a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância de zoonoses. Temos contratados e conveniados parceiros que prestam serviços à Secretaria de Saúde, Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, Hospital Francisca Júlia, Laboratório CIPAX, exames de ressonância magnética na MDI, na Plane, prestação de serviços de fisioterapia, Andresa Cristina Pinto, Centro de Reabilitação e Fisioterapia e FGN Fisioterapia. Prestação de serviço hospitalar e ambulatorial, Hospital São Francisco e Santa Casa de Jacareí. CEPAC, com prestação de serviços ambulatoriais, e a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento, que atua no Serviço Integrado de Medicina, no SIM. Dentre os leitos hospitalares, esse quadro apresenta o número de leitos SUS em 2021, se comparado ao número de leitos no ano de 2020,
nós saltamos de 177 leitos para 197 leitos. Os leitos não SUS permaneceram com 216 leitos, totalizando, no ano de 2021, 413 leitos hospitalares, SUS e não SUS. Leitos hospitalares complementares SUS, nós temos no Hospital São Francisco de Assis, 34 leitos, na Santa Casa, 20 leitos e 10 leitos no Hospital de Campanha. Com suporte ventilatório, temos 10 leitos no Hospital de Campanha. O próximo quadro mostra a produção de serviços na rede assistencial. Esse quadro aponta os atendimentos médicos realizados no segundo quadrimestre de 2020 e 2021. Nós tivemos um aumento na produção de consultas médicas na atenção básica de 64.356 consultas, nós saltamos para 67.835 consultas. Esse aumento ele foi possível em função da flexibilização de algumas regras, né, relacionadas aos atendimentos nos serviços de saúde. Na atenção especializada, nós tivemos um salto de 48.959 consultas para 51.830 consultas. E na atenção das urgências, de 51.366 para 79.418. Portanto, saltamos, se compararmos o segundo quadrimestre de 2020 com o de 2021, nós saltamos de 164 mil consultas para 199 mil consultas. Com relação ao absenteísmo na rede básica, tivemos um aumento de 2% se compararmos os atendimentos realizados no segundo quadrimestre de 2020 com 2021, e esse aumento também se refere à maior oferta de consultas, né? Então, é um aumento ainda discreto e esperamos que isso venha a se reduzir. Identificamos também algumas falhas com relação ao cancelamento de consultas quando o profissional avisa que vai faltar no dia que ele deveria estar trabalhando. Então, isso acaba gerando um problema no sistema se a gente não faz o cancelamento de todos os pacientes agendados, ele entra como faltoso. No absenteísmo com relação às outras cotas do Estado, que é o próximo, isso. Nós temos a manutenção de 17%, se compararmos o segundo quadrimestre de 2020 com 2021, e a manutenção de 16% no SIM. O próximo quadro mostra a porcentagem, né, o número de consultas por habitante no município de Jacareí, e nós temos um número de 2,58 consultas por habitante, mas se observarmos a população que depende exclusivamente do SUS, ou seja, que não está inserida na saúde suplementar, nós temos aí um número de 4,5 consultas por habitante SUS. Então, isso está bem acima do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde e é um número bastante expressivo. O quadro a seguir mostra as especialidades agendadas com encaminhamentos gerados no segundo quadrimestre de 2021, ou seja, as consultas de primeira vez que são agendadas no próprio quadrimestre. Gostaria de dar um destaque para a ortopedia, para a hematologia, para a fisiatria, que é uma especialidade nova que tem com o intuito de promover o maior acesso à fisioterapia, reabilitação, para fazer esses pacientes, né, se renovarem para o primeiro atendimento.
e avaliação cirúrgica de catarata, pterígio e calásio, que era uma demanda reprimida anteriormente. O próximo quadro destaca as especialidades com demanda reprimida para a primeira vez, ou seja, que são especialidades para o agendamento no segundo quadrimestre de 2021. Gostaria de dar destaque para a alergologia, que ele deixou de ser uma demanda, era uma especialidade que deixou de ser demanda reprimida, voltou a ser reprimida, e a gente tem a boa notícia que conseguimos contratar novamente um profissional. A neurologia pediátrica acabou entrando aqui nesse rol também, porque o profissional se aposentou. E a avaliação cirúrgica ambulatorial, é importante a gente destacar que os fluxos estão sendo reorganizados, portanto, há uma perspectiva muito favorável para o próximo quadrimestre. Os exames agendados com encaminhamentos gerados no segundo quadrimestre, nós podemos dar destaque ao ultrassom de abdômen total, as biópsias e o eco transtorácico, tá? Que é o ecocardiograma, que foi um ganho para o município ter conquistado, né, e ter conseguido diminuir significativamente a fila para o agendamento desse exame tão importante. Os exames com demanda reprimida para agendamento no segundo quadrimestre, eu vou dar destaque ao eletrocardiograma, que é realizado, a grande maioria, nas unidades básicas de saúde, e hoje a gente tem um grande problema, que é a questão do espaço e mão de obra para fazer rodar esses exames. A endoscopia, que foi um exame que acabou sendo prejudicado em função da dificuldade para aquisição dos sedativos, em função da pandemia e de todos os desdobramentos, né, que a pandemia gerou. E a eletroneuromiografia, também gostaria de dar destaque, porque ela passa a ser feita no SIM e a gente tem uma oferta de 50 vagas por mês. A ressonância magnética com e sem sedação, nós teremos um aumento de contrato, de credenciamento e um aumento da oferta de vagas do Hospital Regional de São José dos Campos. Com relação à odontologia, nós tivemos um aumento bastante expressivo dos atendimentos na rede básica, saltando de 4.851 atendimentos no quadrimestre em 2020 para 9.796 atendimentos em 2021. Isso porque, mais uma vez, a gente conseguiu flexibilizar as regras de distanciamento e promover os atendimentos eletivos, né, de uma forma planejada e mais segura. E a gente teve, consequentemente, uma redução das urgências odontológicas, que em 2020 foram 4.331, foram para 3.377, porque a gente ampliou a oferta de atendimentos eletivos, né, programados na rede básica. E a atenção especializada deu um salto muito expressivo, de 78 atendimentos em 2020, porque é um serviço de referência da rede básica, foi para 1.533 atendimentos no segundo quadrimestre de 2021. Consequentemente, nós tivemos um aumento de procedimentos odontológicos realizados. Então, de 4.169 procedimentos, saltamos para 20.036 procedimentos. Ainda na odontologia, nós temos números aí com relação aos tratamentos completados. Em 2020, apenas 116 tratamentos completados, porque nós tivemos que estabelecer uma série de restrições ao atendimento. Em contrapartida, em 2021, 1.352 tratamentos completados,
o que é bastante importante para a saúde bucal da população de Jacareí. Com relação ao bebê clínica, que é um atendimento importantíssimo de prevenção às crianças menores de 2 anos, que tem como intuito fazer um trabalho com a família e com as crianças para prevenir a cárie bucal, para evitar que a doença se instale, nós saltamos de 287 atendimentos em 2020 para 1.752 em 2021. Próteses entregues em 2021, 103. Com relação à campanha de prevenção de câncer bucal, em 2020 ela foi suspensa, porque nós fizemos a vacinação casa a casa, e normalmente ela está atrelada à vacinação contra a influenza, e 255 avaliações no segundo quadrimestre de 2021. A escovação supervisionada não aconteceu nem em 2020, nem em 2021, porque ela é realizada nas escolas que estavam fechadas. Absenteísmo na odontologia. Então, em 2020, nós tivemos 9% de absenteísmo, exatamente porque a nossa oferta de consultas era significativamente menor, né? E à medida que a gente aumenta o número de vagas para atendimento, esse absenteísmo também aumenta, porque a gente mexeu numa dessas variáveis aí, né? O número de atendimentos foi muito maior. Com relação à odontologia no CEL, nós tivemos uma redução, né? Em 2020 foram 78 consultas realizadas e 32% de absenteísmo, porque foram ofertadas 114 vagas. No segundo quadrimestre de 2021, nós realizamos 1.533 consultas e ofertamos 1.932, então um absenteísmo de 21%. Outros profissionais de nível superior, a produção dos assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico e enfermagem. Saltamos de 155.878 atendimentos para 340.498 atendimentos. Com relação à fisioterapia contratada pelo município, no segundo quadrimestre de 2020 foram 24.579 sessões realizadas, no segundo quadrimestre de 2021, 25.709 sessões realizadas. É importante a gente trazer para vocês a boa notícia que esse contrato ele vai ser aumentado em 25% para o próximo quadrimestre. Com relação às ações do programa Melhor em Casa, o programa Melhor em Casa continuou acompanhando os seus pacientes em função da alta vulnerabilidade, né, do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista individual, de saúde individual, porque são pacientes acamados, domiciliados, que estão em recuperação ou que usam sonda nasogástrica, nasointeral e que têm um comprometimento muito maior. Então, foram 129 pacientes acompanhados em 2021. É importante a gente destacar que essa falta de atendimento odontológico e da assistência social no programa Melhor em Casa se deu pela transferência de uma profissional para outro setor e a aposentadoria da dentista que estava desenvolvendo um belo trabalho no Melhor em Casa. Como vocês sabem, a gente teve o concurso suspenso por uma imposição do contexto da pandemia, e a gente não conseguiu repor essa vaga e nem aumentar o número de profissionais que nós necessitávamos. Com relação ainda ao Melhor em Casa, algumas atividades realizadas, como consulta domiciliar do médico, consulta domiciliar da enfermeira, da fisioterapeuta, da fonoaudióloga,
Então, assim, por categoria, o quadro apresenta o número de atendimentos realizado e a média de consulta domiciliar realizada por cada categoria profissional. Então, nós fechamos o ano de 2021 com o segundo quadrimestre de 2021 com 4.339 atendimentos realizados no domicílio. O próximo quadro traz algumas informações relacionadas à atuação do consultório na rua. O consultório na rua, com relação ao número de pessoas acompanhadas, né? Em 2020, nós tivemos 174 pessoas, que incluem migrantes e munícipes, e no ano de 2021, 145 pessoas atendidas. Por que esse número cai? Exatamente porque tem muitas pessoas em situação de rua que estão de passagem por Jacareí, né? E que não permanecem aqui, são migrantes. Então, todas essas atividades são muito dinâmicas, todo esse processo de cuidado é bastante dinâmico e a equipe vai em busca desse cidadão na rua, tá? Vocês vão observar que nós tivemos uma redução bastante expressiva com relação às atividades realizadas, que em 2020 foram 1.178 atividades realizadas e 2021, 511 atividades realizadas. E a explicação para isso é muito simples. Primeiro, em 2020, nós precisávamos promover o isolamento dessas pessoas. Então, nós tínhamos o hospital, a casa de quarentena, né, que foi ali no hotel, que nós tentávamos, por meio de vínculo e convencimento, instalar essas pessoas no hotel para que elas pudessem se proteger do vírus. E em 2021, a gente trabalhou fortemente na vacinação e nós tivemos que deslocar funcionários, 2 auxiliares de enfermagem que atuam no consultório na rua para a campanha de vacinação. Só para destacar, o consultório na rua tem 4 profissionais na equipe, então deslocar 2 significa reduzir em 50% a capacidade de trabalho dessa equipe. Ainda o próximo quadro traz algumas informações do consultório na rua com relação ao trabalho que é desenvolvido na Operação Inverno, em parceria com a equipe da assistência social, da abordagem social. Então, nós realizamos no ano de 2021 1.049 abordagens sociais, tá? E essas abordagens, elas são noturnas, então a equipe do consultório na rua trabalhava até às 10 da noite, junto com a equipe da assistência social, para fazer oferta também de abrigo, de alimentação na casa de passagem, que é um equipamento da assistência social. O próximo quadro traz os atendimentos, visitas domiciliares na atenção básica. A gente tem aí, quem que realiza esses atendimentos domiciliares? O médico, o dentista, a equipe de enfermagem, o agente comunitário de saúde. E vocês vão ver uma redução, vão poder observar uma redução bastante expressiva desses atendimentos domiciliares em 2021. E a explicação é a mesma que foi dada para casos semelhantes. Essa redução, ela se deu porque, no ano de 2020, nós focamos nos atendimentos domiciliares, especialmente para os idosos do nosso município. E conseguimos realizar 34.000 vacinas de gripe, contra a gripe, casa a casa, de todos os idosos de Jacareí. Então, esse atendimento no domicílio aumentou o número de atendimentos e visitas domiciliares realizadas.
No entanto, em 2021, todos os esforços foram canalizados para a vacinação, da vacinação de Covid, que atualmente nós estamos, né, em grupos acima de 70 anos, realizando a terceira dose, né? O próximo quadro aponta os exames de análises clínicas, anatomopatológicos e citopatológicos, eletrocardiogramas e eletroencefalogramas realizados no município. Nós tivemos um aumento de 328.665 exames em 2020 para 451.130 exames em 2021. Exames de imagem, nós temos laringoscopia, ressonância magnética, ultrassom, mamografia, tomografia e cintilografia. Todos os exames apresentaram um aumento, né, que são, aí, contabilizando e totalizando todos os exames realizados, de 30.349 em 2020 para 39.821 em 2021. Com relação aos procedimentos especializados, que são as cirurgias ambulatoriais especializadas, hemoterapia, quimioterapia, traumato-ortopédicos e sessões de hemodiálise, também tivemos um aumento de 17.735 para 18.385 exames. Quando observamos as cirurgias realizadas, nós temos aí uma redução, se compararmos 2020 com 2021, né? Uma discreta redução de 728 para 616. E boa parte das cirurgias foram suspensas, né? Dessas que não foram realizadas, em função do sedativo e a dificuldade de aquisição de sedativo para cirurgias eletivas, visto que havia uma necessidade muito prioritária para atendimento dos casos COVID. Com relação às cirurgias de urgência, de 459, saltamos para 501 cirurgias. No total geral, 1.187 cirurgias em 2020, 1.117 no ano de 2021. Com relação às internações nos hospitais São Francisco e Santa Casa, nós fechamos o segundo quadrimestre de 2021 com 3.908 internações. E com relação ao atendimento exclusivo COVID, tanto na UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz como Hospital de Campanha, que no segundo quadrimestre de 2021 contava exclusivamente com o Hospital de Campanha, nós fechamos o quadrimestre com 381 internações relacionadas ao COVID. Próximo quadro traz auditorias e autorizações do segundo quadrimestre de 2020 e 2021. Diminuindo o número de cirurgias, nós tivemos também uma redução aí no número de auditorias de 8.665 para 7.401, e nós tivemos também a saída do nosso médico auditor, então ficamos aí um pequeno período sem esse profissional nos apoiando. Os principais municípios com referência para tratamentos fora domicílio, que são o deslocamento desses pacientes é feito pelo transporte ambulatorial. Nós temos em São José dos Campos, em Taubaté, em São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos e Bauru. Todas as despesas com o transporte para tratamento fora do domicílio são custeadas pelo próprio município, tá? Então, a produção do transporte ambulatorial municipal, nós tivemos, com relação ao atendimento via telefone, no segundo quadrimestre de 2020, 11.759 atendimentos. E no segundo quadrimestre de 2021,
13.235 atendimentos. Com relação às informações, a prestação de contas do SAMU, número de atendimentos realizados pelas unidades de suporte básico, que estão alocadas na cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Parque Meia Lua. Em 2020, foram 3.310 atendimentos realizados, em 2021, 3.748. Com relação ao número de atendimentos realizados pelas unidades de suporte avançado, que está lá na UPA Dr. Telmo, nós finalizamos o segundo quadrimestre de 2021 com 4.127 atendimentos e em 2020, 3.675. Tivemos com relação ao número de chamadas, nessas chamadas telefônicas nós temos chamadas por engano, que houve uma redução, então esse é um número bastante favorável, né, de 3.928 para 2.722. Chamadas com queda de ligação, também tivemos uma redução para 8.324. Chamadas para informações, uma redução de 20.173 para 14.271. E chamadas falsas, que são os trotes, houve também uma redução. Então, esses números são bastante favoráveis e dizem respeito a uma conscientização, né, da população. Então, o número de chamadas atendidas pelo 192 de 54.200 para 52.867. Ainda com relação à produção do SAMU, gostaria de dar destaque para a redução no tempo de atendimento, tanto do tempo médio de resposta até a chamada e a chegada ao local da ocorrência, de 14 minutos e 13 segundos para 13 minutos e 15 segundos, e o tempo médio de transporte até a unidade de referência, de 10 minutos e 59 para 11h51. Tempo médio de resposta total de 1h e 18 minutos para 1h e 15 minutos. Entre os motivos, né, identificados das chamadas, nós mantemos ainda um número de 70,38% para os atendimentos clínicos. Agora, com relação às informações relacionadas à ouvidoria do município. Nós tivemos um aumento dos atendimentos, né? É importante a gente sinalizar que essas demandas que chegam às ouvidorias, não necessariamente todas são reclamações, né? Nós recebemos elogios, sugestões, críticas e reclamações também. E elas são muito importantes, é uma via e um canal de comunicação muito importante, porque ela permite que a gente faça um diagnóstico e possa fazer a proposição de medidas que venham a qualificar o trabalho prestado pela Secretaria de Saúde. Então, nós tivemos um aumento aí com relação às demandas, né, para atenção especializada e para atenção básica, que eu dou destaque aqui, e da atenção especializada, muitas relacionadas às aposentadorias de profissionais, que a gente teve um tempo para conseguir repor esses profissionais. E na atenção básica, muitas demandas também relacionadas à própria campanha de vacinação, dúvidas, né? E reclamações também por conta do profissional médico, que se ausenta, falta, avisa no dia que vai faltar, ou faltas sucessivas, né? E a gente aproveita esse instrumento para poder fazer as orientações e as adequações necessárias. Agora, entrando na parte da vigilância à saúde. A vigilância sanitária, eu gostaria de dar um destaque aqui no aumento, né, das vistorias da vigilância sanitária. Quando comparamos o segundo quadrimestre de 2020 com 2021, saltamos de 1.280 vistorias para 1.518 vistorias.
Mas um destaque importante que deve ser dado é o aumento de 600% nas vistorias de creches. Por quê? Porque a gente fez um forte investimento na saúde para que houvesse um retorno seguro às aulas. Então, foi intensificado esse trabalho em parceria com a Secretaria de Educação para que a gente pudesse promover segurança nesse retorno. Na vigilância sanitária, nós tivemos aí a emissão de 132 licenças de funcionamento em 2021 e em 2020, 70. E dou um destaque também aqui para as atividades educativas, né? Vocês vão observar que a gente teve uma redução grande nas atividades educativas de 2020 para 2021, e isso se deve porque em 2020 nós precisávamos canalizar todos os esforços para garantir que as pessoas se mantivessem com distanciamento, utilizando máscara, não aglomerando, não entrando em banco, não fazendo grande aglomeração de pessoas, porque tudo isso colocava em risco a saúde da população, né? E agora, no ano de 2021, a gente está atuando fortemente na vacina, que é o nosso principal recurso de combate à pandemia. Com relação às vacinas aplicadas, de 99.087 vacinas, o segundo quadrimestre de 2028 para 98.420 vacinas, né? É importante a gente sinalizar aqui que da campanha de H1N1 nós tivemos um salto de 45.000 para 64.000 vacinas aplicadas, e com relação à redução da tríplice viral, de 13.681 para 2.651, isso se justifica pela campanha de sarampo, campanha contra o sarampo, que foi realizada no ano de 2020, para a gente dar uma elevada na cobertura vacinal no município. Aproveito a oportunidade para dizer que a partir de amanhã começa a campanha de multivacinação no município, tá? E essa campanha se estende aí por vários dias. A gente vai estar anunciando em breve. Agora, com relação à vacinação Covid, que é um dado muito importante para todos e para a população, eu vou focar aqui nas doses aplicadas, né? Nós tivemos, até o momento, 166.000, até o dia 31 de agosto, perdão. Então, esse dado já está desatualizado, porque o fechamento é do quadrimestre. Até o dia 31 de agosto de 2021, nós aplicamos 166.827 primeiras doses de vacinas, 84.964 segunda dose, 5.661 doses únicas. Portanto, 257.452 vacinas contra a Covid foram aplicadas do início da campanha até o dia 31 de agosto deste ano. Trazendo algumas informações da vigilância epidemiológica, nós constatamos aí uma redução, né, de nascimentos no município. Então, de 847 partos realizados em 2020, fechamos o segundo quadrimestre de 2021 com 768 partos. E o importante, quando a gente olha para esse quadro, é avaliar o número de mulheres que realizaram o pré-natal de 4 ou mais vezes, né? De 4 para cima, quer dizer, não ficou sem atendimento. Foi incluída, fez o pré-natal, o ideal, no mínimo 6 consultas, mas esse percentual chega a 93%. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu inserir as gestantes nos nossos serviços. Então, ainda na vigilância epidemiológica, nós temos um quadro aí que apresenta
entre os nascidos, né, 768 crianças, 391 do sexo masculino e 377 do sexo feminino. Portanto, nasceram mais homens do que mulheres. E 89% dessas crianças têm 2,5 kg ou mais ao nascer, o que é muito importante porque não são crianças de alto risco. Ainda falando sobre a vigilância epidemiológica, nós temos aí o quadro que aponta os óbitos e as causas dos óbitos. Eu gostaria de dar destaque para as doenças infecciosas e parasitárias, onde estão incluídos os óbitos de Covid, que nós tivemos um aumento de 102%, tá? Nos óbitos, se compararmos o segundo quadrimestre de 2020 com o de 2021. E na mortalidade total, nós tivemos um aumento de 39% dos óbitos, se compararmos os 2 anos. Com relação à mortalidade infantil, nós tivemos, se compararmos o segundo quadrimestre de 2020 com o de 2021, um aumento de 8,26 para 10,41. E isso se deu principalmente pelo aumento de 2 óbitos na totalidade. Esses 2 óbitos são óbitos pós-neonatal, né? E uma das ações que nós implementamos ao longo desse quadrimestre foi o fortalecimento do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil. Então, esse comitê ele faz todo o acompanhamento de investigação de todos esses óbitos para que a gente possa propor ações. Ainda na vigilância epidemiológica, nós temos os agravos de notificação compulsória. Entre os dados notificados, nós tivemos um aumento de 141% das notificações e um aumento de 166% dos casos confirmados. Uma redução na sífilis congênita e na sífilis de gestante. Vigilância ambiental. Nós tivemos aí, entre os imóveis vistoriados para o controle do Aedes aegypti, uma redução de 25% com relação aos imóveis vistoriados, está diretamente, o impacto direto da saída dos agentes de combate a endemias que eram contratados e que a gente está em fase aí de finalização de contratação para reposição desses profissionais. E um dado muito positivo é que os casos positivos autóctones, que em 2020 eram 118, reduziram 72%. Então, isso significa que as ações educativas no município estão funcionando para a redução dos casos confirmados de dengue, que são do próprio município e não importadas. Na vigilância de zoonoses, nós temos um aumento de 115% na coleta de amostras de outras zoonoses. Nós fizemos um trabalho bastante intenso com relação a essas amostras para a detecção de febre maculosa no município. E a vacinação antirrábica, nós tivemos um aumento também, fechamos o segundo quadrimestre de 2021 com 728 caninos e felinos vacinados. Agora, com relação à assistência farmacêutica. No ano de 2021, tivemos um aumento com relação ao número de pacientes assistidos, né, com a dispensação de medicamentos e encerramos o quadrimestre com 77.607 pacientes assistidos, que se beneficiaram com 272.593 dispensações. E entre aqueles que são assistidos com a insulina Lantus, nós fechamos 2021 com 338 pacientes que receberam 1.167 dispensações de insulina Lantus.
Dentre as ações educativas, apesar de todas as dificuldades, conseguimos garantir a participação de 766 trabalhadores em atividades educativas e capacitações. Dentre essas atividades, 765 participantes, nós tivemos 3.714 horas de capacitação, entre encontros, oficinas, seminários e fóruns fora do município, foram 20 participantes, com 684 horas, e cursos EAD de pós-graduação, de primeiros socorros e primeiros cuidados psicológicos, intervenção precoce na infância e pós-graduação e entomologia em saúde pública, um mestrado profissional. Nós tivemos 7 trabalhadores da saúde participando. Para finalizar, as ordens judiciais, nós tivemos no ano de 2021 29 ações que são demandas do município, do estado, demandas não contempladas pelo SUS, demandas em que o município cumpriu, mas que eram para o estado, demandas que o estado assumiu e ações indenizatórias. Nós fechamos com um gasto de R$ 1.453.814,34, superior ao ano de 2020, apesar do número de ações ser menor, porque as ações que foram pagas pelo município tinham um valor maior, né? Elas eram de uma natureza e de um valor, um montante mais volumoso. Com relação às despesas de processos, entradas, cumpridos ou cumprido pelo município, inseridos no estado, processos de pacientes da rede privada ou indenizatórios da Santa Casa e Hospital São Francisco, houve uma redução e fechamos o quadrimestre de 2021 com R$ 1.453.814,34. Financiamento e outras fontes. Importante a gente colocar aqui que entre os recursos, as receitas, né, da União, nós tivemos R$ 31.997.926 e de despesas nós tivemos R$ 32.269.072. Recursos transferidos pelo Estado, de receita, tivemos R$ 2.119.241 e de despesas nós tivemos R$ 1.281.806. E outros recursos transferidos de outras fontes, nós recebemos R$ 104.371 do Ministério Público, e deste recurso gastamos R$ 57.999 em equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores. Aplicação em saúde. Nesse quadro, eu gostaria de dar destaque às despesas correntes para custeio de recurso próprio, R$ 62.300.387. Das despesas correntes para custeio de recurso vinculado, nós tivemos R$ 33.170.170 e fechamos o quadrimestre com R$ 95.470.557. Nesse quadro, eu gostaria de dar destaque para os prestadores e conveniados, tá? Que nós fechamos aí as despesas correntes para custeio de prestadores e conveniados de R$ 56.785.654. Esse quadro, a pedido do Legislativo, ele foi desmembrado, tá? Na última prestação, essa foi uma solicitação, e ele se desmembra aí no próximo quadro. E a gente traz aí a relação de hospitais e conveniados e as despesas com cada um
desses hospitais e conveniados. E aí, novamente, eu repito o número do quadro anterior, R$ 56.785.654. Com relação aos recursos, né, a aplicação em saúde, os impostos arrecadados no segundo quadrimestre de 2021 foram R$ 201.936.974. A aplicação mínima de recursos próprios aplicáveis na saúde é de 15%, o que daria R$ 30.290.546. No entanto, o valor liquidado foi de R$ 60.999.792, o que dá 30%, 30,21% dos recursos. Mais um quadro aí que nós colocamos na apresentação, que são as despesas com a pandemia. É importante que, entre os recursos transferidos pela União para combate ao coronavírus, nós tivemos uma receita de R$ 4.662.749 e uma despesa de R$ 3.928.548. Dos recursos transferidos pelo Estado, uma receita de R$ 235.416 e uma despesa de R$ 522.841. Recursos transferidos pelo Tesouro, nós tivemos uma despesa totalmente do Tesouro Municipal de R$ 8.347.497. Ainda, os recursos transferidos de outras fontes, aqui se repete o recurso que veio do Ministério Público, R$ 104.371, que foram gastos R$ 57.999 com equipamentos de proteção individual. E o último quadro traz aplicação em saúde, as despesas com recursos do Tesouro Municipal e vinculados, e aqui nós temos também um quadro novo, as 10 maiores despesas da saúde no município, tá? Aqui estão relacionados e entre o principal gasto aqui é com pessoal e encargos sociais, totalizando no quadrimestre R$ 20.594.038. Muito obrigada. Esses são os nossos números. Eu gostaria muito de agradecer à casa por ceder o espaço, agradecer a presença do vereador Rogério, do vereador Luiz Flávio, vereador Valmir, vereador Abner, vereador Edgar, a vereadora Maria Amélia e o vereador Hernani. A quem está assistindo aqui e em casa também. A nossa equipe, nós estamos aqui para responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem, estamos à disposição. Doutora Agda, eu quero, na verdade, vou ter que me retirar, né? Primeiro, parabenizando todo o trabalho que a saúde vem fazendo no nosso município, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? Em que Jacareí ela se tornou referência em termos de combate ao Covid, né? Então, isso é muito importante para a nossa cidade, né? Está sendo referência, tudo mais, né? E também algumas atitudes que foram tomadas aqui, tá? Pelo menos em que tange a questão de vacinação com a vacina da Janssen, né? Que foi destinado principalmente o pessoal de rua, né? Inicialmente, né? Isso acho que foi um acerto muito grande, né? Então foi muito bacana, né? Jacareí ter tomado essa atitude no caso, né? E como eu disse, eu vou ter que me retirar agora, mas parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Conforme o próprio prefeito Isaías e a doutora Rosana falam, né? Muitas vezes a gente passou por decisões muito difíceis, inclusive deixamos de fazer algumas coisas, porque a prioridade realmente foi a pandemia. Esse período
que a Marilisa apresentou aqui, é o período que estava no auge mesmo. Então, as escolhas foram para que não faltasse nada para nenhum munícipe. E acho que fomos bem-sucedidos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a doutora Águida, Marilis pela explanação e todos os profissionais da área da saúde. E dizer que quando a gente passa a conviver e quando a gente passa a entender a realidade da saúde pública, a gente também passa a ficar mais compreensível, sensível a uma área tão dificultosa e que, às vezes, a gente não consegue um respaldo das outras esferas. Me chamou aqui a atenção as 29 ações judiciais, e é um ponto que eu tenho debatido há alguns anos, porque isso fere muito o Pacto Federativo, interfere demais no orçamento do município, e quando eu ouço 1,5 milhão que nós tivemos que absorver porque o Estado e a União não cumpriram o seu papel, eu tenho absoluta certeza, como o cobertor é curto, que alguma coisa ficou desguarnecida. Infelizmente. Então, faço essa colocação aqui num tom de desabafo. Acho que nós temos que começar a rediscutir esse pacto federativo e buscar alternativas, porque o município tem que ser ressarcido de alguma forma. De alguma forma tem que ser ressarcido. Mas quero dar os parabéns pela atuação de vocês. Como eu disse, a hora que a gente pisa no chão das pessoas e vê as dificuldades, você dá mais valor, você começa a entender o porquê de um não atendimento até, porque a vida pública é assim, não é feita só de sims, tem muitos nãos. Mas eu estava até conversando com o pessoal do meu gabinete, estou fazendo uma moção congratulatória ao pessoal da UBS do Vila Zezé, né, que a gente recebeu elogios pelo atendimento, pelo carinho, pelo acolhimento, qual eles estão atuando naquela unidade. Tivemos, antes de vir aqui para essa audiência pública, uma reunião com o pessoal da região oeste da cidade, com a participação do Mazinho. Quero muito agradecer a colaboração que ele tem nos dado aqui no mandato. E foi uma reunião muito produtiva, que as pessoas hoje passam também nos ajudar, propondo alternativas, né, mas de uma forma mais amistosa. Porque quando a gente lida com o poder público, e até no momento em que nós ainda estamos de pandemia, de intolerâncias, às vezes as pessoas vêm com um tom muito agressivo. Mas não é o que a gente tem percebido. Eu acho que a gente está no momento de reestruturação, tem uma expectativa muito grande para o ano de 2022. Penso muito positivo no exercício de 2022. Mas quero aqui também deixar para os vereadores que o ano de 2022 é um ano político. Nós estamos numa casa política e que nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque os candidatos a deputados, governadores, todos batem aqui na nossa porta. E o que nós temos que amarrar? O compromisso deles para com Jacareí, com a saúde pública de Jacareí, trazendo emendas para a cidade de Jacareí. Não é uma função, como eu disse até em uma das sessões recentes, não faz parte de uma função primária do parlamentar. Mas, se a gente tem essa atuação e nós vivemos
no ambiente político, eu digo nós, vereadores, constantemente, nada mais justo de que sairmos para pedir voto, mas também assumirmos responsabilidades. E essas responsabilidades, nesse momento, mais do que nunca, devem ser com a saúde pública. Hoje, a gente encerra um mês de reflexão, né, com relação ao Setembro Amarelo, e a gente teve um aumento significativo nos problemas relacionados à mente humana. Então, a gente tem que buscar, a partir de 2022, também um programa eficaz, não só uma escrita no papel, mas algo que estenda as mãos para aqueles que estão com dificuldade. Na pandemia, não preciso nem falar o quanto os profissionais da educação e os profissionais da saúde sofreram, e ainda estão sofrendo. Quando eu reflito um pouco sobre a Lei Complementar 173, né, que congelou as contratações, que congelou o salário dos profissionais, eu fico pensando que quando as regras elas são gerais, elas acabam, desculpa até o palavreado, sendo burras, porque na área da saúde não tinha como a gente fazer um congelamento da forma que foi, porque os profissionais não pararam de trabalhar. Não pararam. Então, em todos os aspectos, eu acho que houve uma falha por parte do governo federal, de congelar salário, de não poder ter uma elevação, sendo que os profissionais estavam trabalhando mais ainda, se dedicando mais ainda e colocando suas vidas em risco. E não podendo contratar, abrir um concurso para contratar na área da saúde. Isso, para mim, é um absurdo. E já entrando também nesse tópico que foi citado aqui, nós tivemos no dia de ontem, não, na terça-feira, uma audiência pública do segundo quadrimestre. E foi mostrado o quanto que nós temos da folha de pagamento da prefeitura comprometida. Um pouquinho mais de 32%. Não temos um detalhamento da área da saúde. Qual o percentual da folha de pagamento, eu não tenho esse número. Mas supondo que fique na casa dos 32% e que o limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas pela legislação em vigor é de 54%, acho que nós estamos muito aquém. E como analista de benefícios, cuidando das aposentadorias no Instituto de Previdência, todos os meses nós temos profissionais da saúde aposentando dentro da chamada aposentadoria especial. Porque, num passado não tão distante, existia dúvidas. A partir do momento que tivemos a súmula 33, que é uma súmula vinculante, já estabelecendo aí o que seria insalubre e o que seria possível de aposentadoria especial, tivemos uma avalanche de aposentadorias. E como que nós vamos repor isso? Fica aqui um questionamento. Porque hoje nós temos um congelamento, mas amanhã, quando tivermos a possibilidade, talvez no formato em que está hoje, mesmo assim a gente não consiga profissionais. Então temos que quebrar um tabu, nós temos que pensar num plano de carreira atrativo, porque nós temos um problema estrutural hoje e nós vamos passar em 2022 ter outros problemas com os profissionais que já estão. Porque não dá para a gente trocar o pneu com o carro andando. Os profissionais hoje não têm condições de serem valorizados com uma capacitação, com aprimoramento dentro das suas áreas. Porque eles estão tendo que trabalhar mais, você não consegue repor a mão de obra. E acabam ficando sobrecarregados. Então eu faço essas colocações e fico sempre à disposição para poder ajudar. Citei aqui a questão das emendas. Eu e o pastor Rogério Timóteo, que somos do Republicanos, fizemos um documento recentemente para o deputado Marcos Pereira e para o deputado também federal Roberto Alves, para que a gente possa trazer recursos para a Santa Casa e em outras localidades também. A gente não tem como se comprometer nesse exato momento, mas empenho da nossa parte não está faltando.
Mas isso é muito pouco, eu acho que a gente pode contribuir ainda muito mais. Muito obrigado. Eu gostaria de falar, você comentou algumas coisas, né? Eu costumo brincar com o pessoal da equipe, toda vez que a gente perde uma ação e que vai um dinheiro, né? Para mim é um dinheirão, eu faço conta, eu falo assim, quantas endoscopias e colonoscopias a gente deixa de fazer, né? Então, realmente, é muito doloroso. Um instrumento que nós temos, existe uma reunião que a Câmara Técnica, que o Departamento Regional faz, então vão os nossos técnicos e depois a reunião da CIR, geralmente vai ou a doutora Rosana ou eu. E Jacareí é muito chato, com certeza, assim, absoluta, que às vezes a gente manda a pauta e eles falam de novo, vocês aqui, mas porque a gente briga muito pelas vagas, não deixando de reconhecer que o Hospital Regional atendeu bastante munícipe e a Santa Casa de São José durante a pandemia. Mas a gente briga demais pelas as obrigações que seriam do Estado em fornecer para nós. As emendas são assim super bem-vindas. Acho que a gente saiu fortalecido com a pandemia, todos, né? A gente saiu uma maturidade absurda dessa experiência que a gente viveu. E os CAPs, nosso setor de psiquiatria, eles têm se reestruturado. Eles sofreram um pouco porque não puderam fazer trabalho em grupos por causa do isolamento que a pandemia obrigou, né? E agora a gente já está reestruturando. Houve um aumento nas consultas dos CAPs e a parte emocional, a parte psicológica afetou a população de uma maneira geral. Então, a nossa equipe tem um olhar muito especial por essa parte aí também. Em relação ao congelamento, concordo, e até porque o que ocorre é um recurso próprio que a gente tem que aplicar, porque o médico ele não quer ganhar uma tabela de 2011, então acaba saindo o recurso próprio para nós, para a gente poder conseguir fazer o trabalho. Você fez algum comentário a respeito da nossa folha? No último quadrinho, pessoal em encargo social de recurso próprio vem 19.147.357 e de recurso vinculado 1.446.681. Então, para ter uma ideia do que isso representa na folha. Oi? 21, né? Você fez a conta? Isso. 21,47% da despesa total. Só uma pergunta só. A prefeitura ela fez o processo seletivo e nós fomos questionados até hoje com respeito a esse processo. O problema não é da secretaria, doutora Águida, até porque, como disse o meu amigo vereador Hernani Barreto, vocês têm feito um excelente trabalho, têm se dobrado e se desdobrado a favor das pessoas da cidade de Jacareí. Nós sabemos disso, toda a equipe está de parabéns pela atitude que tem tomado com respeito a vidas, porque uma vida, ela vale muito, uma vida vale muito. Uma pessoa que é salva, ela tem um valor assim muito imenso, nós sabemos disso. E nós tratamos de pessoas também, né? E sabemos o quanto essas pessoas têm um valor quando elas são salvas de alguma maneira. Seja numa igreja, seja numa UTI, seja um atendimento médico onde ela vai. Então, isso é muito importante, salvar uma vida. Tivemos aí, né, um chamamento seletivo para preencher as vagas, contou com mais de 50 inscritos. Infelizmente, eu não acredito que seja apenas pelo valor, porque R$ 14.436 é muito dinheiro, mas para um médico eu vou falar, é pouco pelo que ele faz.
Porque eu tenho amigos que são médicos, tenho pessoas no nosso convívio de trabalho que são médicos, não voltaram para suas casas na pandemia, tiveram que dormir dentro do carro com medo da mãe que ela mora pegar a Covid e chegar a óbito, porque a mãe tem mais de 70 anos, muitas com 80 anos de idade, senhorinha, teve que pagar para alguém olhar a mãe. Então nós sabemos que foi um momento difícil e está sendo ainda. Porque só destaco isso aqui, é que eu posso tirar. Olha que gostoso falar. Olha, Nani, rapaz, isso aqui mata a gente. Deus me livre. Você vê que até a fala muda. Olha como isso aqui é assustador. Não vejo a hora de poder pegar todo mundo, ver aquele vídeo jogando para o alto e uma festa. Não vejo a hora. Mas eu queria saber o que a prefeitura, o que a secretaria está fazendo para poder preencher essas vagas que estão aí, de generalista, sendo que tem algumas pessoas que estão numa situação difícil. Hoje mesmo veio uma pessoa no meu gabinete, o senhor tem 71 anos, com problema no rim. 71 anos. E quando ele chega para poder resolver o problema, a pessoa atende ele e fala para ele e para a família o seguinte: não temos data para poder resolver o problema que ele tem. Eu até escrevi, porque é igual eu estou falando, vocês não têm culpa. O Covid foi resolvido, em parte, muitas situações. Porém, ficou para trás algumas pessoas que devem, nessa fileira, de uma guerra que nós estamos enfrentando aí, são soldados que estão enfrentando há 1, 2 anos uma espera, 5 meses uma espera por uma cirurgia, porque aparentemente, entre aspas, ficaram de lado. Foram encostados na trincheira, encostaram enquanto está o tiro comendo solto, a guerra comendo solto, nós tentando salvar alguns que estão em campo de batalha, por causa dessa Covid desgraçada, Covid que apareceu para nos perturbar. Falo que é uma desgraça que apareceu para nos perturbar, essa é a realidade, e está perturbando ainda, porque nós não podemos fazer o trabalho como gostaríamos que fosse feito. Agora mesmo lá, se não me engano, Pernambuco, o governador ele decreta que os membros têm que participar do culto só se tiver sido vacinado. Enquanto o estádio lá, a pessoa vai e pode participar sem ter a vacina. Absurdo. É uma coisa absurda. Absurda. Mas aqui, vamos voltar ao caso. 71 anos esperando para a cirurgia no rim. Foi informado à família que não existe previsão para a cirurgia. Como eu estou falando, vocês não têm culpa, porque são pessoas que ficaram para trás. E nós temos que saber o que está sendo feito, para poder ter em alguns postos de saúde que ficou em falta, e nós acreditávamos que com essa chamada dos médicos, iria preencher essas vagas, iríamos chegar a ser regularizada a situação, porque era uma esperança. O que está sendo feito, doutora? Como eu acabei de falar, vocês não têm culpa, porque eles que não quiseram, e falaram que tinha outras coisas, e o horário não batia, segundo a informação que foi passada para a gente. Está sendo feita alguma coisa pela Secretaria de Saúde para repor esses médicos nos postinhos de saúde, nas UBS do município, só para a população saber? Eu vou começar a responder e depois a Marilis responde mais detalhadamente. Eu queria falar algumas coisas. Confesso que a gente comemorou quando a gente viu que tinha muitos inscritos,
e porque o salário foi um salário do mercado. Para nós é muito importante ter um profissional médico que se vincule à comunidade, porque ele vai tratar aquelas famílias como um todo. Então, isso é muito importante, ele tem uma visão ampla dessas famílias. Junto a isso, nós tivemos médicos que se aposentaram, médicos do Programa Mais Médicos do Brasil que saíram ou que nós mesmos pedimos para que eles saíssem, porque faltavam muito e davam mais trabalho, vamos dizer assim, do que o atendimento propriamente dito. Então, quando não veio, a gente tem um credenciamento aberto, nós temos uma parceria com a Humanitas, então estão em algumas unidades, a Marilis vai explicar direitinho, médicos preceptores lá, isso está ajudando bastante. E em algumas unidades, a gente que está faltando um médico e a outra está completa, o médico daquela unidade vai atender na outra para poder ajudar para a agenda não ficar parada. Em relação às cirurgias, realmente houve um período que a Santa Casa suspendeu tudo. Então, agora que está voltando, como que é o procedimento deles? Tudo isso é super documentado, então a regulação segurou as guias que não tem por que mandar se não está fazendo. A Santa Casa está chamando primeiro aqueles pacientes que foram cancelados e agora eles vão ser chamados pela ordem, pela fila. Alguns pacientes passam muito mal, principalmente crise de vesícula. Então, muitas vezes a gente pede que o médico da Santa Casa reavalie e a gente antecipa essa cirurgia. O senhor citou caso de rim. O rim, a equipe que opera lá, ela é muito boa. Mas o rim, além disso, ele contempla o PME. O que é isso? É um material cirúrgico. Então, muitas vezes, o custo aumenta em decorrência disso. E a empresa que fornece esse material só aceita com pagamento antecipado. Então, são alguns entraves que a gente encontra para fazer a cirurgia do rim. Antes da pandemia, nós fizemos um mini mutirão ali e a gente deu uma diminuída boa na fila. E agora nós estamos reestruturando para fazer um pouco mais de cirurgia de rim e ver recursos específicos para comprar o material para poder fazer as cirurgias desses pacientes. Então, no momento, a gente não tem data, mas nós estamos nos debruçando em cima disso. Você quer falar dos médicos? Boa tarde. Só complementando com relação aos médicos, a atenção básica, atenção primária à saúde, a gente tem diversas modalidades de contratação. Então, a gente está tentando, a gente tem servidor próprio, que muitos, como mencionou o vereador Hernani, estão se aposentando com aposentadorias especiais. Então, tem um número bastante reduzido. Nós temos um número muito grande de profissionais vinculados ao programa Mais Médicos, e esses, o município fica refém dos editais que são abertos pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, e também se o nosso município, se Jacareí, é um município elegível por determinado edital. Então, recentemente abriu um edital, mas eles alocaram os profissionais para municípios com maior vulnerabilidade social, que tem um índice que estratifica, né? E o perfil de Jacareí é um perfil de vulnerabilidade 1, é a melhor que tem, é a melhor condição, né? A gente tem que pensar no cenário Brasil, né? O Brasil tem uma diversidade, então não veio nenhum médico alocado para cá. O processo seletivo, que mais uma vez eu só posso agradecer porque foi aprovado por unanimidade por vocês, para que a gente pudesse chegar num salário compatível com o mercado, foi uma grande frustração, porque nós tivemos 18 médicos que compareceram para fazer a prova e nenhum concluiu, né? Tinha 2 estudantes de medicina que não poderiam assumir, mas
os demais não concluíram o processo de admissão. Como nós nunca trabalhamos numa única frente, né, a gente vai pensando em todas as possibilidades, a gente já vinha afirmando desde o ano passado, novembro do ano passado, nós firmamos um termo de cooperação com a Humanitas, Faculdade de Medicina, e o campo de estágio começou recentemente. Então, nós estamos com médicos preceptores que nós alocamos exatamente nessas unidades onde a gente não conseguiu suprir com um concurso. Porque a ideia era que o concurso, o processo seletivo trouxesse profissional que a gente ia ofertar a preceptoria também. E a Humanitas entrava no campo de estágio aí com os alunos. Como a gente não conseguiu a adesão desses profissionais, a Humanitas é que está custeando, né, esses profissionais que são preceptores da instituição de ensino. Paralelamente a isso, a gente está pensando em outras alternativas que certamente serão apresentadas a essa casa, né, para aprovação, para discussão, para viabilizar algo que seja mais duradouro, né, que a gente não fique nessa correria e nessa incerteza com relação à mão de obra médica, que é, de fato, um grande desafio e não é um cenário exclusivo de Jacareí, né? A gente participa dos grupos aí do programa Mais Médicos e é uma queixa geral, assim, o governo federal não está suprindo com mão de obra com a qual ele tem um compromisso de suprir, que no nosso município seriam 44 médicos, né? E aí o município é que paga a conta desse não cumprimento. Então é muito difícil, não está sendo fácil, né? Mas a gente está achando as alternativas aí para não deixar a população totalmente desassistida. Obrigado pela explicação. Acho que é boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos a esta casa, né? Obrigada por estarem aqui, partilhando conosco essa prestação de contas. E eu tenho visto o esforço que vocês têm tido para colocar tudo isso em ordem, né? A gente conversa, acho que a doutora, diariamente, né, doutora? Mas a população não sabe, né? A população não sabe de tudo isso. Então, ela está vendo as contas, mas ela ainda fala que nós não fazemos nada. O que nós podemos dizer a essa população no sentido de que, por exemplo, está faltando médico nos postos de saúde. E aí a gente tenta argumentar. Acho que esse é um canal maravilhoso para vocês poderem falar sobre isso um pouquinho mais. O que nós podemos fazer mais em relação? Porque a gente vê que não sei de onde saiu tanto dinheiro, né, para a Covid emergencial, né, porque se esse dinheiro saísse realmente anualmente para que os hospitais fossem abastecidos, para que mais hospitais fossem construídos, e geralmente há uma barreira muito grande por questões morosas, por questões burocráticas, enfim, por N questões. Mas para a população, o que nós podemos dizer com relação a essa falta de médicos, de uma maneira bem rápida, prática, né? Por que não tem médicos hoje para suprir a necessidade nos postos de saúde? Porque, assim, eu acho que tudo isso foi agravado também pela pandemia, né? A gente tem aí, olhando o mercado, o cenário, apesar dos 14 mil ser um bom salário, a gente não conseguiu atingir algo que fosse, de fato, atrativo. Especialmente porque, assim, isso não é algo para se falar para a população, mas para vocês entenderem. O nosso processo seletivo foi de 40 horas, porque a gente precisa ter esse médio de 40 horas para conseguir o financiamento do governo federal.
Só que, então, assim, 40 horas, eu vou passar os 5 dias da semana nesse trabalho. Para ganhar isso, eu perco plantão, eu perco outras possibilidades que me rendem muito mais. Eu acho que é mais ou menos esse. Eu acho que uma explicação esse cenário, ele de fato foi agravado pela pandemia, porque é uma mão de obra extremamente essencial no combate, no enfrentamento à pandemia. O que a gente pode fazer de imediato é orientar a população a sempre procurar a enfermeira da unidade, porque nós temos diversos protocolos assistenciais que nós legitimamos a enfermeira para a tomada de decisão, né? Ela tem condição. E muitas vezes, se ela se depara com um caso grave, ela vai conversar com o médico para o encaixe, ela vai buscar apoio de outra unidade, de uma unidade parceira, ela vai ligar na regulação, ela vai buscar todas as alternativas para poder garantir esse atendimento. Então, o enfermeiro, né, a enfermeira do território é um profissional que tem acolhido muitas demandas e dado condições que esse atendimento aconteça. Tá, então, se a gente propor um novo edital que fosse 20 horas, isso seria pago pelo município? Eu não entendi, perdão. Se um novo edital fosse aberto para contratação desse profissional por 20 horas semanais. Porque, assim, se 40 está ruim, né? Ou 30, não sei. Há essa possibilidade de abrir-se um novo edital para o próximo concurso, com menos quantidade de hora, para que ele preste serviço e possa... Porque foi o que eu disse na tribuna. O federal precisa se articular no sentido de amarrar essas ideias, né, esse concurso, essa forma deles serem inseridos para que eles tenham as suas oportunidades de crescimento, porque eles anseiam pela vida, mas anseiam também pelo financeiro, né? Todo médico quer receber o seu dinheiro, porque eu estudei 9 anos, eu me especializei, e eu tenho que ter essa oportunidade de continuar minhas especializações. Então, eu não quero ficar atrelado somente ao posto de saúde. Há esse pensamento, há essa articulação, há essa conversa no sentido de, então, vamos reduzir a hora para que ele tenha a oportunidade de estar em outro. Eu acho legal, obviamente, as 40 horas, seria o ideal. Mas teria uma contrapartida? A outra questão, a outra alternativa que a gente está dando para você ver como está difícil o profissional no mercado, nós temos lançado editais de credenciamento. Então, esse edital de credenciamento um exemplo, no Santa Cruz dos Lázaros, eu preciso de um médico. Na segunda-feira, estou falando hipoteticamente, tá? Porque eu não lembro de cor aí o que foi lançado no último edital. Mas eu preciso de um médico segunda-feira das 7 às 17, quinta-feira das 7 às 17, sexta-feira das 7 às 17. A gente monta os editais com esse pacote de todas as unidades que a gente tem lacuna e que precisa suprir. A gente não está conseguindo, com uma remuneração maior. Então, quer dizer, a pessoa ela ganha por dia trabalhado um plantão, que nem deveria ser chamado assim, porque é rede básica, mas um plantão de atendimento de 10 horas diárias, né? Dá um valor de aproximadamente 1.200 e alguns reais aí, por dia de trabalho. Quer dizer, é mais flexível ainda do que as 20 horas. E a gente não está conseguindo, a Célia está aí, se ela puder me... É isso, né, Célia? Os últimos editais a gente não conseguiu suprir para o Rio Comprido, que a gente tem médica gestante, porque além desse agravante da ausência do profissional que não vem por parte do programa Mais Médicos, a gente tem uma outra situação. 75% dos nossos trabalhadores são mulheres, e mulheres engravidam. E as mulheres grávidas não podem estar mais na linha de frente assistencial. Então, a gente está com 2 profissionais médicas que são vinculadas 40 horas, uma delas está de licença maternidade, a outra está fazendo atendimento remoto.
Só que ela só pode fazer atendimento remoto de paciente de retorno. Então, são essas situações que vão se somando a todas as dificuldades que a gente tem e a gente não está conseguindo. Por isso que eu digo, é uma mão de obra escassa, porque quando a gente lança o credenciamento e não consegue suprir todas as demandas e necessidades que a gente tem para a rede, escolhendo o dia do trabalho, né? É um dia, eu só posso um dia, eu só posso 2 dias, nem assim a gente está conseguindo. E a grande maioria só vem para a unidade central, né? Assim, eu preciso de médico lá no Igarapés, precisou de 2 editais para a gente conseguir captar, e tem todo aquele processo, aquele rito administrativo para a gente poder lançar o próximo edital. Né? Tem o prazo, o tempo. Por último, eu só quero deixar um recado a todos que estão nos assistindo, né? Mais uma vez, colocando a importância de estar continuamente passando ao posto de saúde, né? Para um atendimento regular. E quando passar no UPA, dirija-se ao posto, procure a enfermeira que está lá como responsável ou a supervisora de posto para que já dê uma continuidade a esse tratamento. É isso que a gente tem orientado as pessoas que nos procuram. Para quê? Porque, às vezes, o balconista, as pessoas que estão no atendimento, não têm a sensibilidade da enfermeira que está responsável, da supervisora que está lá também no posto de saúde. E muitas vezes as nossas reclamações são por isso também. Então, que vão no balcão, o atendente não dá essa informação de acordo, vai lá, busca... fala com a enfermeira-chefe, ou eu não sei os termos que utilizam. Então, nós temos feito esse caminho de orientar, e quero deixar registrado mais uma vez aqui para quem está nos assistindo, faça essa busca, chega com amorosidade, a gente sabe da dor, mas também temos que entender o lado de quem está atendendo, que é um volume muito grande de pessoas, e muitas vezes falta um pouco de paciência, né? A empatia de ambos os lados. Né, tanto de quem chega como quem recebe, o paciente que chega e o atendente. Então, tem que haver uma empatia de ambas as partes para que o serviço possa continuar fluindo, né, que as coisas continuem andando, porque, graças a Deus, nós temos SUS no Brasil. Né? Vocês estão de parabéns, agradeço por toda essa explanação e, mais uma vez, pela vinda de vocês aqui na casa, tá bom? Maria Amélia, todas as unidades têm uma enfermeira que ela é capacitada para avaliar aquele caso. Então, dali ela vai triar e vai dar um destino. Olha, a senhora pode esperar, ou a senhora tem que ser atendida, ou o seu caso é um pronto atendimento. Então, é o acolhimento mesmo, que é o que resolve hoje, mediante a nossa situação. É aquela coisa que a gente diz, eu chego com a minha dor, mas você não vai saber o tamanho da minha dor, né? Então, eu tenho realmente relatar a essa pessoa e ela sensivelmente vai colocá-lo numa consulta imediata, vai atendê-lo. E o da recepção não tem tanto esse feeling, né, de fazer esse acolhimento. Então, a gente tem mostrado e as pessoas têm saído satisfeitas. Obviamente, temos muito que melhorar, né, doutora? Mas não é só porque nós não queremos, não. É pela situação em que estamos passando mesmo, né? Mas obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em nome da doutora Águeda, quero cumprimentar todos os presentes aqui, da Secretaria da Saúde. E eu andei para a cidade de Jacareí, 18 audiências públicas. A maior reclamação foi para a doutora Rosana Gravena. A hora que ela pegava o microfone, muita gente reclamava, o Mazinho estava junto, está aí de prova, era problema dos médicos. E ela tentou explicar para o povo, mas também a hora que a gente saía da audiência pública, eles também abordavam a gente, o vereador, para reclamar como que fazia. Então, eu quero pedir para os médicos que, de favor, se você estudou para salvar a vida e os vereadores votou o projeto aqui para R$15 mil por mês, pensa na cidade de Jacareí, vem trabalhar para a cidade.
porque nós estamos precisando de vocês. Eu tenho 68 anos, eu sei que é difícil a situação na nossa cidade, mas pensa, se você estudou para salvar a vida, vem para a cidade de Jacareí. Vem da onde que você estiver escutando eu falar esse pedido desse vereador junto com a população da cidade, porque nós estamos precisando de vocês na cidade. E salário, não vou dizer que é um salário milionário, mas é um salário de 15 mil já daria para você quebrar o gás de vocês, quem está parado. Eu quero dizer a vocês, quero agradecer muito a Secretaria de Saúde, a força que tem me dado e a força que tem dado para a nossa população da cidade de Jacareí. Porque eu tenho 4 mandatos, eu ando para tudo quanto é canto da cidade. E graças a Deus o Parque Minha Lua é um posto médico 24 horas, graças a Deus a gente tem aquele jogo de cintura, conversar com o pessoal todo aí, e ando para quase todos os postos médicos da cidade de Jacareí, porque agora eu estou fazendo também um tratamento de diabetes, então eu paro o carro e já vou lá para medir o diabetes. Eu falo medir, mas eu uso o jeito, medir o diabetes, a pressão, e aí eu também fico vendo o pessoal que estava na cidade de Salvador hoje. E quero agradecer, doutor Carlos, vocês, toda a cidade de Jacareí, todos as secretarias de saúde, que me deram uma força muito grande para mim, enquanto eu estava com problema com meu filho. Porque não é fácil. Todo mundo fala, nossa, mas o que? Gente, fácil a gente está no hospital e depois eu estar vivo. Mas conforme aconteceu na minha vida, tinha que acontecer, Deus sabe o que está fazendo. Os médicos, não é Deus, fez tudo para salvar meu filho, Alexandre Ferreira Pereira, e não conseguiu salvar. Mas eu entreguei na mão de Deus, doutor Carlos, pela força que vocês me deram, doutora Rosana Gravena, todos os médicos da cidade, toda a Secretaria de Saúde, de faxineiro até o último grau. Agradeço de coração. Hoje estou aqui, porque amanhã vai fazer 4 meses que eu perdi meu filho. Vou até falar o nome dele, Alexandre Ferreira Pereira. Isso é triste. Os médicos, vem para a cidade de Jacareí para você salvar a vida, porque você salvando a vida, você vai salvar o coração de um pai e de uma mãe que perde a família da cidade de Jacareí. Obrigado a todos e agradeço a vocês. O nosso trabalho sempre é voltado para o munícipe e para o paciente. Então, cada paciente que não dá certo, cada paciente que a gente não tem sucesso, nós sentimos, a gente trabalha em equipe e o esforço, você pode ter certeza que é grande. Nós sentimos muito o que aconteceu com você. Alguém quer mais fazer alguma manifestação? Podemos encerrar então, né? Está encerrada a prestação de contas da Secretaria de Saúde. Muito obrigada.